Minha família tem uma pequena casa de férias no Colorado. Meus pais são esquiadores ávidos, e esse foi o principal motivo para a compra. A casa está na família desde antes de eu nascer. Definitivamente ela mostra sua idade de várias maneiras, mas também, com mais de 40 anos, é esperado que não pareça nova. Meu pai teve que fazer muita manutenção ao longo dos anos. Ainda está na família hoje em dia, mas está quase no fim da sua vida útil. Meu pai fala sobre derrubá-la e construir algo novo no lugar, mas eu não me envolvo muito nessas decisões. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão 11. Estávamos no Colorado durante uma nevasca. A quantidade de neve era absurda, e é claro, meu irmão e eu queríamos sair para brincar nela. A melhor parte de ir para lá quando éramos crianças era o espaço imenso. A propriedade tem uma grande abertura cercada por florestas em todas as direções. Há uma estrada sem saída que desce e leva a algumas propriedades quase tão grandes quanto a nossa. Era o cenário perfeito para brincar de esconde-esconde, guerra de bolas de neve ou qualquer outro jogo do tipo. Meu irmão Josh e eu saímos em nossos trajes de neve para brincar de batalha de bolas de neve, com nossas próprias regras personalizadas. Basicamente montávamos 2 fortes. Podíamos escolher qualquer lugar para ser nosso forte, mas precisávamos avisar um ao outro onde ficaria. Depois fazíamos uma bola de neve gigante que chamávamos de joia. O objetivo era roubar a joia da base do outro e levá-la de volta para o nosso forte. Josh escolheu fazer seu forte na propriedade vizinha mais próxima. Quase nunca havia carros por lá. 9 em cada 10 vezes que brincávamos, aquele lugar estava vazio, então também jogávamos ali com frequência. Fazíamos pequenas paredes de neve para imitar fortes e escondíamos a joia atrás dessas paredes. Para chegar à base do outro, podíamos cortar pela floresta ou seguir pela estrada até chegar ao forte oposto. Josh correu estrada abaixo e desapareceu. Eu deveria esperar ele soprar o apito para sinalizar que o jogo começara. Esperei por um tempo que pareceu bem longo, mais de 5 minutos. Ele já deveria ter terminado de montar o forte, então tudo o que faltava era ele descer e soprar o apito. Quando o tempo chegou perto de 10 minutos, decidi que talvez eu não estivesse ouvindo o apito dali. Resolvi traçar minha rota. Seria melhor cortar pela floresta ou descer pela estrada? Optei pela estrada porque, honestamente, atravessar a floresta durante uma nevasca com 8 anos era uma ideia assustadora. Comecei a andar pela neve não arada, enquanto flocos de neve batiam no meu rosto. Com todas as camadas de roupa que minha mãe me fez vestir, eu não estava com frio. Quando me aproximei da entrada da propriedade vizinha, olhei através das árvores e não vi Josh ali. Como os arbustos e árvores estavam sem folhas no inverno, era fácil enxergar pelo bosque. Então, entrei na propriedade através das árvores, meio que me esgueirando, mas Josh não estava em lugar algum. Eu vi o forte dele, então olhei ao redor. Quando tive certeza de que ele não estava por perto, me aproximei do forte para pegar a joia. Antes que pudesse pegar, ouvi uma voz de mulher gritar: "Com licença, você está procurando seu irmão?" Virei na direção da voz e vi uma mulher mais velha na porta da casa vizinha. Respondi que estávamos jogando um jogo. Ela respondeu: "Seu irmão não está aqui." Eu fiquei muito confuso e comecei a andar em direção aos degraus da casa. Conforme me aproximava, o rosto da mulher ficava mais claro para mim. Na minha mente de 8 anos, ela parecia bem mais velha do que provavelmente era. Quando cheguei mais perto da casa, notei que em uma das janelas do andar de cima havia alguém me observando. Por um segundo, pensei que fosse o Josh. Era uma pessoa com metade do rosto coberto, aparentemente por um gorro preto, e a outra parte escondida pela moldura da janela. Também percebi outra trilha de pegadas levando até a porta da frente. Tinham que ser as pegadas do Josh. A mulher estava com um sorriso muito estranho. Lembro-me do frio na espinha que senti naquele momento. Ela acenou para que eu entrasse, dizendo que poderia me aquecer lá dentro. Eu congelei no lugar e gritei pelo Josh, mas não houve resposta. O sorriso da mulher desapareceu.
Ela claramente não esperava que eu fizesse isso. Então notei que as pegadas adicionais estavam sobrepostas, como se quem quer que fosse tivesse voltado pela mesma rota para a floresta. De repente, ouvi passos pesados vindos de dentro da casa. Pareciam estar descendo as escadas. Corri e a mulher gritou algo para mim ou para outra pessoa, mas não consegui entender. Olhei para trás uma vez e percebi que o rosto na janela não estava mais lá. Corri de volta para a estrada seguindo as pegadas que eu mesmo havia feito na neve. Comecei a ouvir o assobio do meu pai vindo do alto da colina, o assobio que ele sempre usava para nos chamar para casa na hora do jantar. Quando cheguei na entrada da nossa propriedade, meu pai e Josh já estavam lá, vindo me buscar. Antes que eu pudesse tentar explicar o que tinha acontecido, Josh já estava contando que havia pessoas na casa vizinha chamando ele para entrar. Eu disse que a mesma coisa tinha acontecido comigo. Meu pai pegou uma arma e desceu até lá, enquanto minha mãe nos mantinha em casa. Ele voltou depois de um longo tempo, dizendo que a porta da frente estava trancada e ninguém respondeu. Então, foi até a casa de outro vizinho que conhecia os donos da casa. Eles ligaram para os proprietários, e o que meu pai ouviu me dá arrepios até hoje. Os donos daquela casa não estavam lá naquele fim de semana. Ninguém deveria estar naquela casa. A polícia foi chamada e meu irmão e eu tivemos que descrever a mulher para um dos oficiais. Depois disso, não estivemos mais envolvidos. Segundo meu pai, a porta dos fundos estava destrancada, e a casa foi investigada, mas nada foi encontrado. Por isso, meus pais levaram para casa quaisquer pertences de valor, temendo que pudesse haver um arrombamento enquanto estivéssemos fora. Depois desse dia, evitamos brincar naquela propriedade. Apenas a memória daquele evento foi o suficiente para nos deixar arrepiados. Ainda bem que não entramos naquela casa. Em 23 de janeiro de 1989, uma mãe estava cozinhando o jantar em sua casa, em Rochester, Nova York, quando sua filha de 11 anos entrou na cozinha. A menina havia acabado de terminar de entregar jornais em sua rota por um bairro tranquilo nos subúrbios. A mãe perguntou a mesma coisa de sempre. Como foi a rota? Normalmente a filha respondia apenas com um bem, mas naquela noite foi diferente. Em vez disso, a menina disse, foi... ok. A mãe insistiu. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? E a filha respondeu, bem, eu vi algo estranho. A garota contou que entregava jornais para um senhor em particular, um homem idoso muito simpático, que sempre acenava para ela quando ela passava. Naquela noite, ele acenou como de costume, mas algo parecia estranho na maneira como ele estava sentado. A mãe perguntou, o que você quer dizer com estranho? A menina teve dificuldade em explicar o que tinha visto. Estava escuro. O homem estava sentado em uma varanda fechada com telas que obscureciam a vista, e os toldos baixos dificultavam olhar para dentro. Mas ela disse que, basicamente, quando passou, ele acenou para ela como de costume, mas as pernas dele pareciam estar apontadas para cima, como se ele estivesse sentado em uma cadeira com as pernas para o alto. Quando ele acenou, parecia que estava acenando entre as pernas. Quando a mãe ouviu isso, não soube o que pensar. A história não fazia sentido, mas a preocupação da filha era evidente. Mesmo assim, a mãe tentou tranquilizá-la. Se ele acenou para você, tenho certeza de que está tudo bem. Não se preocupe. Mas, na noite seguinte, quando a menina voltou da rota, estava ainda mais preocupada. Ela contou à mãe que, novamente, o homem estava sentado na varanda, com as pernas apontadas para cima. Dessa vez, ele não acenou, nem mesmo quando ela parou para acenar para ele. A menina disse que ficou preocupada e chegou a ir até a porta para verificá-lo, mas a varanda estava trancada. Como a tela obscurecia sua visão, ela não conseguiu ver bem o homem, mas não sabia o que fazer e foi embora. A história já era estranha antes, mas agora parecia ainda mais estranha. 2 dias seguidos, ela viu algo incomum, mas a mãe ainda estava cética. Pensava que talvez o homem estivesse apenas dormindo em uma posição estranha. Porém, vendo a preocupação no rosto da filha, decidiu ir até a casa do homem no dia seguinte para verificá-lo. Na manhã seguinte,
Pouco antes das 11 horas, a mãe chegou à rua onde o homem morava. Enquanto caminhava em direção à casa, encontrou o carteiro e perguntou: "Você notou algo estranho com o senhor que mora ali?" O carteiro respondeu: "Não, ele é apenas um homem simpático que acena para todo mundo." Agradecendo ao carteiro, ela decidiu continuar e verificar o homem por si mesma. Ao se aproximar da casa, ela notou 2 jornais no caminho, não recolhidos. Esses eram os mesmos jornais que sua filha havia entregado. Isso acendeu um alerta. Ela foi rapidamente até a varanda e acenou para o homem, mas ele não respondeu. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. Colocou o rosto contra a tela para olhar melhor e, quando conseguiu ver claramente, seu coração afundou. Ela correu para chamar a polícia. Descobriu-se que o homem, Robert Ham, de 73 anos, havia tentado se sentar em uma lata de lixo na varanda. A tampa cedeu e ele caiu dentro dela, ficando preso em uma posição em V, com as pernas para cima. Ele não tinha força para sair e a posição dificultava sua respiração. Incapaz de pedir ajuda, tudo o que podia fazer era acenar para quem passasse. Infelizmente, ninguém percebeu o que estava acontecendo e ele acabou falecendo. Quando a mãe da menina o encontrou, Robert já estava morto. Em 25 de setembro de 2012, por volta das 7h30, um fazendeiro de 69 anos, chamado Terry Garner, saiu de sua casa no interior do Oregon para alimentar seus animais. Ele começou pelo galinheiro, espalhando sementes pelo chão para suas galinhas e perus. Depois, foi até o cercado onde criava cabras de 4 chifres, uma espécie rara que possui 2 pares de chifres em vez de 1. Após pegar um pouco de feno e jogá-lo para as cabras, Terry ficou ali por um tempo, observando os animais comerem com um sorriso no rosto. Terry amava seus animais. Ele havia trabalhado como açougueiro durante grande parte de sua vida, mas, 6 anos antes, quando se aposentou, decidiu seguir na direção oposta. Passou a criar animais e a tratá-los como membros da família. Terry era tão devotado aos seus bichos que, quando o rio próximo transbordava, ele os levava para uma casa que construiu especialmente para eles em sua propriedade, garantindo que estivessem seguros. Era comum ver galinhas e outros pássaros descansando na varanda da casa de Terry. Ele não se importava, gostava de tê-los por perto, mas de todos os animais que ele cuidava, seus favoritos eram os porcos. Normalmente, os fazendeiros criam porcos até atingirem cerca de 110 a 140 quilos, para depois vendê-los ao mercado. Mas Terry, que amava seus porcos, os alimentava sempre que tinham fome, permitindo que crescessem muito mais. Alguns de seus porcos chegavam a pesar 300 quilos, e ele nunca tinha a intenção de vendê-los. Queria que vivessem a melhor vida possível. Naquela manhã, depois de alimentar as galinhas, os perus e as cabras, Terry pegou um grande balde de comida e foi até o cercado dos porcos. Algumas horas depois, um membro da família de Terry chegou à sua propriedade para fazer uma visita. Quando bateu na porta, Terry não atendeu. Embora não fosse incomum ele estar ocupado, ele sempre retornava ligações, o que não havia feito naquele dia. Preocupado, o parente começou a caminhar pela propriedade para procurar Terry. Depois de verificar o galinheiro, o cercado das cabras e o espaço dos porcos, o parente percebeu algo estranho no cercado dos porcos. Havia algo no chão que chamou sua atenção, algo que parecia fora do lugar. Ao se aproximar, ele percebeu o que era: dentes postiços pertencentes a Terry e partes de seu corpo espalhadas no cercado. Investigações revelaram que, naquela manhã, Terry provavelmente sofreu algum tipo de evento médico, como um ataque cardíaco, ou caiu acidentalmente dentro do cercado. Independentemente de como aconteceu, ele foi atacado e devorado por seus porcos. A cena deixou os investigadores chocados, especialmente porque os porcos não apenas mataram Terry, mas consumiram a maior parte de seu corpo.
O incidente levantou questões sobre como Terry realmente morreu. Ele estava vivo quando os porcos começaram a atacá-lo ou já havia falecido? Não foi possível determinar com certeza. O que se sabe é que seus porcos, os mesmos que ele tanto amava, foram responsáveis por sua morte. Após o ocorrido, a família de Terry decidiu vender a propriedade e os animais, incapazes de lidar com as lembranças daquele trágico dia.